Yuri, eu começo com você. O presidente Lula se mostra mais uma vez solidário às vítimas da pandemia, da Covid-19. Ele faz isso muito bem, muito diferente do que faz o presidente Bolsonaro. Até para se opor ao presidente Bolsonaro, imagino ele tenha feito isso. O presidente Bolsonaro diversas vezes disse daí, lamento, mas e já parte para a resposta. O presidente Lula se coloca mais ao lado das vítimas. Mas, ao mesmo tempo também, logo no começo da resposta, se diz a maior vítima do sistema judiciário brasileiro em 500 anos. Muita gente cobra do PT um meia-culpa pelos desvios que ocorreram no passado. Pela resposta que o presidente Lula dá hoje e por conta de todo o clima de suspeição que existe nesse momento contra o sistema judiciário, contra a Lava Jato, contra o ex-juiz Sérgio Moro, eu acho que esse meia-culpa não virá tão cedo. Boa noite, Yuri. Boa noite, Márcio, Roberta, aos colegas e a quem nos acompanha aqui no Prime Time. Acho que tem dois pontos, Márcio. Uma das características do ex-presidente Lula é essa hipérbole nas suas falas, e quando ele faz essa fala de ter sido o maior injustiçado do sistema judiciário brasileiro em 500 anos, é uma dessas características da hipérbole. E uma forma de dizer ali, de reforçar o discurso que o PT e que Lula e que os seus apoiadores vêm tendo de que a Operação Lava Jato foi parcial e pesou a mão mais em relação a ele do que em relação a outras forças e adversários políticos. Sobre a pandemia em si, nesse momento tão grave para todos nós, mais de 2.200 mortos nas últimas 24 horas, mais de 270 mil mortos desde o início da pandemia no Brasil. É o que você falou, Márcio. O ex-presidente Lula marca posição na capacidade de demonstrar a empatia pelas vítimas e pelas famílias que perderam os seus entes queridos, que o presidente Jair Bolsonaro tem dificuldade em demonstrar, por características até pessoais. Se tem uma característica que Lula tem, Bolsonaro tenta ter também, é essa conexão com o povo mais simples brasileiro, aquela pessoa que batalha todo dia para conseguir a sua renda. Mas na hora de falar das vítimas da Covid, de fato, o Lula consegue marcar uma posição de maior empatia com quem perdeu um ente querido nessa pandemia do que o presidente Jair Bolsonaro. Falando um pouco e marcando um pouco que durante essa fala ele disse que a gente vai mostrar vários trechos dessas declarações do ex-presidente, também na entrevista, mas só me antecipar aqui um pouquinho para botar a Thaís Arbex nessa conversa agora. O ex-presidente disse, não tenho cabeça para ser candidato, não tenho cabeça para falar em candidatura ou pensar em candidatura em 2022 neste momento. Mas o discurso foi claramente de candidato, né, Thaís? E o ex-presidente fala, eu converso com todo mundo. Conversa mesmo. O ex-presidente criando essa possibilidade, tendo essa possibilidade dele vir a ser candidato, se tudo correr como ele espera em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, ele realmente vai conseguir conversar e aglutinar forças para ser uma força para 2022? Boa noite, Márcio. Boa noite, Roberta, e a todos os colegas. Pois é, o ex-presidente Lula termina essa frase, foi quase no final da coletiva, depois de quase 3 horas de um discurso de candidatíssimo à presidência da República em 2022. Há uma ala do centro, da chamada centro-direita, centro-esquerda, que acredita que sim, que o ex-presidente Lula possa aglutinar todas essas pessoas, todas essas correntes, para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro em 2022. Mas, para isso, o ex-presidente Lula, de fato, vai ter que fazer acenos mais enfáticos ao centro. Também acenos mais enfáticos ao chamado mercado produtivo. Essa fala de hoje foi o início disso, Márcio. Conversei com algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores, ali da cúpula, e esse, por enquanto, é o objetivo. É claro que essa avaliação ela não é unânime dentro do PT. A gente sabe que o PT é um partido bastante dividido. Vai ter gente que não vai aceitar qualquer aliança com o centro, por exemplo, de Rodrigo Maia, que foi ao Twitter elogiar o ex-presidente Lula, mas há um esforço para que isso aconteça. E se, de fato, essa decisão do ministro Edson Fachin acabar confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e também a suspeição de Sérgio Moro vier, o ex-presidente Lula vai se sentir mais à vontade para rodar o país, como ele mesmo disse
hoje nessa fala lá em São Bernardo do Campo. Márcio.